É com muita alegria que me encontro aqui novamente e extremamente agradecida a Deus pela oportunidade que me foi concedida dessa noite de estar aqui para falar sobre os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e estar nessa oportunidade maravilhosa, não só de falar sobre a doutrina espírita, mas de compartilhar este momento com os amigos queridos que aqui se encontram. Extremamente agradecida à casa pela confiança e pela oportunidade do trabalho. Quando eu era criança, eu lembro que quando a professora chegava no finalzinho da aula, né, passava o que nós chamávamos na época dever de casa. E aí, toda vez que ela passava o dever de casa, e nunca era um dever de casa, eram sempre alguns deveres de casa, e eu ficava pensando, dever de casa. Quando eu chegar em casa, não vou ter tempo de ficar no WhatsApp, não vou ter tempo de ficar olhando o Instagram, nem de stalkear os meus ídolos, né, as pessoas que eu sigo. Como é que eu vou entrar nos chats para conversar? Como é que eu vou poder assistir minhas séries na Netflix? E aí vocês estão se perguntando, quando Cláudia era criança, não existia nada disso. Realmente não existia, é só a brincadeira. Mas, mesmo assim, eu ficava pensando, mas rapaz, vai dar tempo de eu assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vai dar tempo de eu assistir a novela? Porque na minha casa não tinha essa opção de fazer os deveres depois. Primeiro, a obrigação. Depois, a diversão. Não existia alternativa. Então, tinha que se fazer o dever de casa. Mesmo que não fosse para o outro dia. Mesmo assim, tinha que se fazer. Então, eu ficava pensando, né? E quando a gente fala sobre dever, geralmente é essa vamos dizer assim, a situação em que nós colocamos, a ideia que nós fazemos. O dever é uma coisa ruim, uma coisa chata. O dever é uma coisa que vai nos tirar do nosso divertimento, da nossa hora livre. Procurando no livro Vinha de Luz, inclusive, que é um dos 4 livros, né, da série, né? Então, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos fala o seguinte: quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Aí, quando a gente escuta isso, começa a refletir sobre o que é que o Espírito amigo está nos entregando em relação aos nossos deveres e às nossas responsabilidades. Porque ele está nos alertando que quase sempre nós queremos fugir dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, para, segundo ele, né, mergulharmos-nos na escravidão dos delitos de toda sorte. Sobrar tempo. Não necessariamente sobrar tempo para que nós nos dediquemos a uma outra tarefa edificante. Qual não era as minhas tarefas edificantes de aprender na escola, eram edificantes, mas eu queria assistir televisão, né? Eu queria ir jogar e brincar na rua, eu queria fazer tantas outras coisas. Não que isso fossem, né, a escravidão dos delitos de toda sorte, mas à medida em que nós vamos crescendo, né, as responsabilidades e os deveres vão aumentando, invariavelmente, quando nós fugimos deles, nós caímos nisso que Emmanuel nos oferece. Então, é uma reflexão muito válida, porque se nós não estamos cumprindo os nossos deveres, o que estamos fazendo do nosso tempo? O que estamos fazendo se estamos nos desvinculando dos nossos compromissos? Compromissos esses que não foram assumidos necessariamente nesse momento, né, mas foram no plano espiritual, através da escolha das nossas provas, da escolha da nossa vida, enquanto viemos reencarnar. Então, quando a gente fala de deveres, geralmente nós atrelamos a isso outra palavra,
direitos. As criaturas humanas buscam incessantemente os seus direitos, sem muitas vezes se aperceberem, né, ou se preocuparem com os direitos dos outros. As pessoas estão muito ligadas a terem os seus direitos respeitados, mas esquecem-se de cumprir os seus deveres. Ou que esses direitos não digam respeito somente ao seu bem-estar, mas que traga também um bem-estar geral a toda a comunidade onde nós estamos inseridos. Falando sobre direitos e deveres, eu encontrei um texto muito interessante, é de 2011, se vocês procurarem, né, na internet, sobre o dever. É uma palestra, um texto que está escrito, é de Sérgio Biagi Gregório. Eu não sei se eu disse o nome dele, o do meio, certo, mas meu italiano ficou nas outras encarnações. E aí, ele falando sobre direitos e deveres, ele tem um parágrafo muito interessante. Ele falando, né, ele diz assim, ele dá um exemplo. Exigimos o direito de liberdade, mas negligenciamos o dever de ser livre. E aí, isso me chamou a atenção. Como assim? Que eu saiba, eu tenho o direito de ser livre, não o dever de ser livre. E eu acho que por isso que me tocou as colocações. Aí ele explica, ele dá um exemplo, ele diz: observe que todo ato livre, para que realmente seja livre, deve ter como consequência uma ampliação da liberdade. Isso é algo muito interessante para a gente pensar. Todo ato verdadeiramente livre é algo que amplia a nossa liberdade. E ele continua dizendo: o vício, que é um ato livre, não amplia a nossa liberdade, porque a necessidade gerada cria uma dependência, impedindo a continuidade dos atos livres. É muito interessante a colocação dele. Todos nós temos o direito de escolher o que quisermos para a nossa existência, de fazer aquilo que quisermos. Temos o direito de ser livre, mas poucos de nós respeitam os seus deveres à liberdade. E não tem nada de diferente do que a doutrina espírita diz. Porque a doutrina espírita, lá na questão 922, Kardec inquirindo aos espíritos, perguntando aos espíritos qual era a medida comum de felicidade às criaturas, já que o que faz feliz a alguns não faz feliz a outros, ele pergunta qual seria essa medida, e os espíritos dizem que, do ponto de vista material, é o apóstolo necessário. Do ponto de vista moral, a paz na consciência e a fé no futuro. Paz na consciência é liberdade. Paz na consciência é dever de ser livre. Paz na consciência é alguém que não está atrelado aos seus remorsos, às suas culpas. É alguém que anda livremente de cabeça erguida e que pode deixar a terra a qualquer momento, que vai voltar ao plano espiritual sem se envergonhar das suas atitudes. Então, o dever de ser livre nos liberta. Qualquer atitude nossa, livre que seja, que nos traz uma dependência a coisas, a pessoas, a qualquer situação, isso não é vivenciar o nosso dever de liberdade. Então, é muito interessante a gente entender o que é o dever e que nós temos responsabilidades com esse dever. Inclusive, como nós escolhemos esse dever. Como cumprir esse dever. Essa palestra, né, o texto base dela está no capítulo 17º, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 7, o dever. Acho que aquele capítulo foi muito cuidadosamente colocado, principalmente para nós, espíritas. E é um texto muito curto, mas extremamente profundo e rico, que nós deveríamos estudar continuamente, pois certamente todas as vezes que formos ler, buscar naquela fonte, vamos tirar conhecimentos que nos vão fazer melhorar mais a cada dia. Mas, como sempre, quando a gente vai falar de um assunto, né, que a gente vai oferecer esse assunto, a gente, para se convencer, tem que ter vantagem. Ou não é isso? Né? Geralmente, a gente procura vantagem.
O que é que você está me oferecendo? Não, eu tenho aqui um produto para lhe oferecer. O que é que ele me traz de bom? Então, o produto dessa noite é o dever. E a gente precisa entender o dever para saber se realmente ele vai ser bom para a gente. Eu fui procurar, tem muitas fontes, tem muitas referências que nós encontramos sobre esse assunto, porque é necessário que tenhamos muitas fontes sobre isso. Mas encontrei no livro de Leon Denis, que é outro livro, hoje vai ser a bibliografia. Para quem quiser, eu espero que Lúcia tenha todos aí na livraria para oferecer a vocês. Depois da morte. Esse livro é de uma excelência inigualável. Depois da morte. Então, Leon Denis nos oferece, acerca do dever, algumas elucidações. E eu fiz alguns recortes. Primeiro, no primeiro parágrafo, ele diz assim: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos, risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Assim, ele nos fala a respeito do dever. E dependendo de como a gente está sintonizado, a gente vai fazer o recorte na nossa própria mente e escutar algumas coisas que parecem extremamente temeroso. E aí a gente não vai comprar o dever como algo necessário na nossa vida. Porque em algum momento aqui ele fala que o dever é inflexível, ele fala em grandes sacrifícios, em puros devotamentos. E tudo isso requer trabalho. Doar de si, deixar o tempo para essa tarefa. Mas, dependendo da sintonia, a gente está escutando o que ele diz no final, cujos degraus, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. A gente quer ou não quer progredir? E eu não estou falando, porque quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa lição, o Espírito Lázaro vem nos dizer que ele não está falando dos deveres materiais. Não são os deveres que as profissões nos exigem, não. Ele está falando do dever moral. E é esse dever que nós estamos nos referindo essa noite. E é esse dever que Leon Denis está nos chamando a atenção. Que o seu cumprimento nos leva ao progresso, às alturas, através do cumprimento desses deveres. É isso que ele está nos dizendo que acontece. E aí a grande questão é: esse é o caminho que eu quero? Qual é a progressão que eu quero? Porque tudo depende do objetivo da nossa existência. O que estamos objetivando? Se queremos nos melhorar nesse momento em que nos encontramos esclarecidos pelo que a doutrina espírita nos oferece, e aí, de uma certa forma, facilita-nos a existência pelo entendimento daquilo que Jesus nos trouxe, e aí, o que fazer com esse dever? Essa é a opção. Se não for, porque é nosso direito de não exercer, de não cumprir com os nossos deveres, isso a responsabilidade é nossa. Mas se o meu objetivo for maior, então o dever é a meta. O dever não é igual para todas as pessoas. Isso é claro. A quem mais foi dado, mais será exigido. Quem mais recebeu, mais tem como. É como na parábola dos talentos. Quem recebeu 5, devolveu mais 5. Conseguiu multiplicar, ou seja, ele cumpriu os seus deveres. E é muito interessante se a gente fizer essa ligação. Quem recebeu deveres, aí você pode pensar assim: poxa, recebeu muito e devolveu multiplicado. Porque cumpriu o seu dever.
como é que o pai daquele momento lhe diz, né? Como é que aquele senhor diz? Servidor bom e fiel. Alguém que cumpriu os seus deveres. Então, Jesus nos mostra isso. Mas todos nós temos. Não são iguais. Depende, logicamente, das nossas qualidades, do nosso momento em que nós nos encontramos. Mas não esqueçamos, cada um de nós tem os seus deveres. Os deveres morais, né, como diz precisamente em relação a uns com os outros, conosco mesmo, uns com os outros. E Deus nos criou iguais também diante do dever, apesar de termos deveres diferentes. O Espírito Lázaro nos diz o seguinte, lembrando dessa igualdade na lição dever. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Quando nós não estamos cumprindo os nossos deveres, primeiramente estamos fazendo mal a nós mesmos e, consequentemente, aos outros. E num outro recorte, o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É um só tempo juiz e escravo em causa própria. Então, mais uma coisa para a gente amar o dever. Quem cumpre os seus deveres ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Emmanuel nos diz, em outro livro excelente, intitulado Pensamento e Vida, bem fininho, maravilhoso, na lição dever, que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos pela sabedoria divina para o desenvolvimento das novidades. Quando nós estamos cumprindo os nossos deveres, as nossas obrigações morais, nós estamos nos desenvolvendo como espíritos. Estamos aprendendo. É isso que Deus nos oferece. Foi isso que Ele nos ofereceu. Mas para isso nós temos que ser submissos aos princípios da lei de Deus. Que nós achamos que ser livres nos dá o direito de não nos colocarmos submissos à lei de Deus. Isso não é verdade. Nós já falamos sobre isso, né? Quando a gente fala dessa questão de desenvolver as faculdades, de cumprir os nossos deveres, diz relação ao papel que nós desenvolvemos na própria sustentação do universo, a nossa contribuição com o progresso. Porque todas as vezes, nos diz Emmanuel, nesse capítulo, né, do dever, ele nos diz que quando nós cumprimos os nossos deveres, nós exteriorizamos o que há de melhor em nós. Isso é uma coisa extremamente importante. Exteriorizar o que há de melhor em nós. Porque quando a gente cumpre o nosso dever, muitas vezes nós estamos renunciando àquilo que nós desejamos. Desejo muito, mas eu estou renunciando. Eu estou me desprendendo dos meus desejos, que muitas vezes os meus desejos são guiados pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, pela minha vaidade e me vai levar à queda. Então, eu estou exteriorizando o que há de melhor. Quando eu estou cumprindo o meu dever, eu tenho a disciplina como a seta que indica o caminho do meu comportamento. Então, nós estamos vendo as virtudes aparecerem todas as vezes que nós fazemos aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então, a gente tem que tornar na nossa existência o dever algo interessante. O dever que é algo que não é sofrimento, não é uma coisa que vai me incomodar, muito pelo contrário, é algo que vai me fazer bem. Quando a gente for cumprir uma obrigação, escolher, porque aquilo, eu vou evangelizar, por que eu vou evangelizar? Porque aquilo faz bem primeiro a mim. Não, vou dar aula porque os meninos precisam, tem que tomar conta, não. A gente vai porque a gente tem que estudar para a aula de evangelização. Não, eu vou ali na reunião mediúnica para ajudar os espíritos. Meu amigo, você é muito mais endividado, muitas vezes, do que os espíritos que vão ser atendidos ali. Por isso que você tem essa tarefa para fazer. Tornar a tarefa, seja ela qual for,
A gente está falando da questão dos centros espíritas, mas todas as tarefas que nós temos, não como algo que traz sofrimento ou dor, que é ruim, não. Como algo que vai nos fazer crescer e que nós podemos aproveitar aquele momento para aprender. Se nós olharmos a natureza que se nos apresenta em todos os instantes, tudo na natureza cumpre o seu dever. Tudo. Ou não é assim? Olhemos como nos fala em o livro dos Espíritos, né, quando ele fala dos 3 reinos. Olhemos os minerais. Os minerais cumprem os seus deveres? Ou se cumprem? Nos oferecem material para a gente fazer tudo. Porque tudo que a gente tem foi tirado da natureza. Tudo. Absolutamente tudo. Foi tirado da natureza. Então, está aí, nos oferecendo as suas moléculas, os seus materiais, né, os agentes químicos, para a gente fazer o material que a gente precisa para o nosso bem-estar. Eles estão cumprindo os seus deveres. Olhemos o reino vegetal. O que é que nos oferece? Além da beleza, de encher os nossos olhos. Eu tenho uma orquídea lá em casa que nos encanta. Eu digo, aquilo parece de plástico, aquele negócio de mentira. Quando ela abre, ela só passa um dia aberta. Mas encanta de chegar, e eu converso com elas, é lógico, né? Então, pode ser que um desavisado passe na frente lá de casa, me veja conversando com a planta, dizendo que eu estou perdendo o juízo. Não estou, viu? É saudável. Estou cumprindo meu dever, ela me dá e eu posso, né, conversar, cuidar delas, porque elas nos oferecem. Isso eu estou falando em termos de beleza, mas o quanto o reino vegetal nos oferece? A gente já pensou nisso? Ou a gente acha que a gente vai no supermercado e uma mãozinha que está lá brotou dentro daquele negócio? Não é. Então, cumprem os seus deveres. O reino animal, o quanto dos deveres eles cumprem? Né? Nos ajudando, nos servindo, nos trazendo a questão da afetividade. Tudo na natureza, tudo, absolutamente tudo, é convocado a entregar uma parte de si, para o bem-estar de todos. Quando Jesus nos conclamava, observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não colhem, não amontoam, mas o Pai os alimenta. Observai os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas nem Salomão, nos seus dias de glória, se vestiu de tal maneira. Por que é que o Pai dá aos pássaros, dá ao lírio dos campos? Por quê? Porque estes cumprem os seus deveres, desenvolvem as suas tarefas com primazia na natureza. Então, eles recebem, porque estão cumprindo o seu dever. Da mesma forma, nós outros. E quando nós falamos de dever, tem algo que a gente tem que ter muito cuidado. É com a qualidade das tarefas que nós estamos entregando ao mundo. A forma como nós entregamos. Emmanuel, no livro Encontro de Paz, ele nos diz que somos canais vivos de Deus. Se nós somos canais vivos de Deus, como é que nós estamos desenvolvendo as tarefas que Deus nos deu? Aquela que Ele nos entregou. Como é que eu estou oferecendo ao mundo? Como é que eu estou cumprindo os meus deveres dentro da minha família? Porque os deveres morais estão lá. Como é que eu estou cumprindo os meus deveres dentro do meu trabalho? Como é que eu cumpro os meus deveres dentro da sociedade em que eu estou inserido? Como? De que forma? Eu só penso em mim. Quando a gente está falando dos direitos, né, nós temos os nossos direitos, lutar por eles, mas desde que essa luta não traga prejuízo para a grande maioria das outras pessoas. É por isso que a gente recebeu de Deus a oportunidade de se comunicar, para que nós possamos conversar e chegar ao entendimento, em uma solução que traga bem-estar para todos. Essa é a boa política. É a forma da conversação, de entendimento. Nós não recebemos a palavra
né, por qualquer motivo, mas para nos entender, para entender o outro, expressar o que nós sentimos, as nossas necessidades, os nossos sentimentos, e receber dos outros da mesma forma. Então, qual a qualidade do serviço? Porque se nós somos canais vivos de Deus, nós temos que dar testemunho do que melhor tem em nós. Em cada tarefa que abraçamos. Em cada dever que está nas nossas mãos. Seja elas quais forem, ser sempre melhor. Fazer sempre o melhor. Não só aquilo que é o necessário. Né? Aquilo que dá para passar. Você pode passar com 7, então eu estudo para passar com 7. Não vou me esforçar para tirar uma nota melhor para aprender mais. Já deu aqui. Não é isso. E também não fazer de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito. Não, eu vou lá. Vou fazer a sopa de qualquer jeito. A sopa. Né? Porque quem vai tomar não tem o que comer mesmo, como qualquer coisa. Isso não é ser canal vivo de Deus. Eu vou evangelizar. Os meninos não sabem de nada. Os meninos ali do jardim, do maternal. Não vai estudar não, cabra. Para você ver o que é que acontece. As perguntas que se faz. Porque se nós somos canais vivos de Deus, também somos canais vivos dos ensinamentos da doutrina espírita. E o nosso dever é honrar essa doutrina, abraçando os seus princípios, divulgando-os, inclusive, através do nosso exemplo. Então, o que nós estamos fazendo? A gente sempre pode fazer um pouquinho mais. A gente sempre pode ajudar um pouco mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, entrar um pouquinho nessa parte mais do que ele nos diz, abrindo a mensagem, o Espírito Lázaro diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados. Então, tudo que nós fazemos em relação a nós, em relação ao outro, cumprindo os nossos deveres. E Leon Denis vem nos dizer que, falando a respeito do dever conosco mesmo, ele diz que esse dever consiste em aceitar-nos, respeitar-nos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se respeita? Como é que a gente se aceita? Entendendo que nós ainda não estamos no patamar da perfeição. Uma das coisas é isso. Não dando o passo maior do que a perna. Né? Porque eu queria ser assim. Uma pessoa como fulano de tal, que a gente está sempre comparando. Né? Por mais que se diga que a gente não se compare, cada um é uma individualidade, cada um tem suas tarefas. Mas a gente está sempre se comparando. Queria ser fulano, queria ser ciclano. Vamos nos respeitar. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Eu, por exemplo, nessa existência, não vou poder cantar lindamente. Não adianta. Posso fazer aula de canto, eu acho que nem com transplante das cordas vocais ia dar jeito. O negócio é difícil. Uma voz de taquara rachada e mais com esse sotaquezinho maravilhoso, é lindo. Né? Às vezes eu estou vendo as palestras, né, alguma coisa, para ver se eu não cometi nenhum erro grave, e aí, quando eu olho, eu digo, essa não sou eu. Primeiro que é uma calma, falando, é uma tranquilidade de Jesus. Só pode ser os espíritos do lado, segurando, né? Mas a voz, eu digo, essa voz não é minha. Vocês me escutam do jeito que eu não me escuto. Minha voz é muito mais simpática quando eu escuto, né? Então, assim, eu fico olhando, não dá, gente, para cantar, não vou conseguir. Então, eu vou ficar, isso é uma coisa simples, mas tem outras coisas que a gente não consegue fazer. Tem gente que quer porque quer ser palestrante espírita. Estou dizendo que não pode? Tenta. Né? Mas não é muito interessante assim não, como se acha. Né? Porque é uma responsabilidade tremenda. Tremenda. E às vezes a gente só pensa que é como se fosse glamouroso. Mas é uma responsabilidade acima de tudo. Responsabilidade enorme. Então, respeitar quem nós somos. Às vezes a gente ainda é muito irritado. A pessoa faz assim, eu sou espírita, eu não posso xingar no trânsito.
Se fosse deixar de ser espírita, porque xingou no trânsito, eu já tinha deixado desde que comecei a dirigir, minha gente. Eu estou tentando de forma veemente a melhorar a cada dia, porque é meu dever. Meu dever. Comigo mesmo primeiro. Mas respeitar que nós temos certos limites, certas coisas que a gente não aguenta fazer ainda. Então vamos com calma, né? Devagarzinho. Respeitarmos e governar a nós mesmos, ele nos diz. Governar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Aquela vontade de destrambelhar o mundo que muitas vezes nos bate, de responder em cima, porque eu sou assim mesmo. Não, vamos nos governar. É o nosso dever. E mais ainda, ele diz, querermos e realizarmos para nós aquilo que for útil, que for belo e que for digno. Escolher para a nossa vida a maioria das atitudes, as circunstâncias em que nos encontremos, aquilo que nos for útil, aquilo que for belo, aquilo que for bom para nós, aquilo que for digno de nós, digno de Deus, que nos doou essa oportunidade, que nos concedeu essa oportunidade. É assim que nós deveremos agir, conosco mesmo. Porque como o próprio Evangelho nos fala, quando falando a respeito do dever, essa luta é nossa, íntima, para o cumprimento dos nossos deveres. Como o Espírito Lázaro diz, não existem testemunhas às suas vitórias, nem está sobre críticas às suas derrotas. Porque quando a gente cai na tentação, a testemunha somos nós mesmos. Quando a gente vai de encontro aos nossos deveres, nós somos as próprias testemunhas. E ninguém está aplaudindo quando a gente faz o que é certo. Porque ninguém precisa aplaudir quando cumpre o seu dever. Essa é a nossa obrigação. É por isso que é imprescindível a recomendação dos Espíritos a respeito do conhecimento de si mesmo, que se encontra na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhecer a si mesmo. É aí que nós vamos saber onde nós devemos nos governar e nos respeitar. Eu sei as virtudes, eu me conheço. É por isso que a pessoa diz assim, não, fulano é tão bom, né? Vai para um plano espiritual superior direto. E o camarada se olha e diz assim, não, porque a gente se conhece, por mais que a gente fuja. Porque às vezes a gente tem uma imagem distorcida, né? Como eu me vejo magra. Minha amiga diz, como eu digo, menina, eu me vejo magra. Quando eu me olho no espelho, eu digo, oxe, essa sou eu. Rechonchuda assim. Ela disse, você está com um problema de imagem distorcida de si mesma. Eu digo, mas no meu pensamento eu estou leve. Né? Estou leve, sempre linda, plena de mim mesma. Então, que beleza, né? E aí a gente fica nessa brincadeira. Mas nós nos conhecemos, ou deveríamos nos conhecer. É um investimento, esse é o nosso dever, buscar a nós mesmos, buscar a beleza que existe em nós. E admitir que a gente ainda tem uma ou outra coisinha, muito pouca de imperfeição. Um defeitinho aqui, outro ali, coisa irrisória no momento. A gente tem ainda e precisa consertar. Então, o primeiro dever, conosco. Porque se a gente não cumprir os deveres conosco, nós não conseguiremos cumprir os deveres com os outros. E aí, os deveres dos outros, ou para com os outros, não significa a preocupação com as obrigações alheias. Isso deve ficar muito claro. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele diz assim, a preocupação com os deveres alheios provoca distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizamos nossas ideias e nem deixamos que os outros cumpram as suas funções. Quando você está preocupado com o que os outros têm que fazer, você nem faz o seu, nem deixa ele fazer o dele. Então, o dever para com os outros não é o dever de tomar conta da vida dos outros, nem das obrigações dos outros. Para isso, tem uma história muito interessante. No livro Jesus no Lar, é a lição 36, o problema é difícil. E certa noite estava Jesus reunido com os seus discípulos, nos conta Neo Lúcio, né, nesse livro, que Jesus reunidos e os apóstolos conversando, qual seria o grande problema para buscar a luz divina, para se melhorar.
Jesus espera alguns momentos e começa a contar a seguinte história. Um sábio, daquela época, tinha 3 filhos, estudiosos, valorosos, virtuosos, e eles se encontravam discutindo justamente a respeito do problema mais difícil para se resolver no mundo, para se conseguir essa luz, né, para se conseguir essa evolução. E aí, eles já estavam se alterando, coisa de irmão, né? Quando vai começar a conversar, já às vezes fica meio enervado, né? E aí o sábio chegou e disse, não, tenha calma, vamos resolver essa questão. Mas primeiro, eu quero que vocês vão ao castelo do príncipe, tal, e levem para ele, cada um presente que eu vou mandar. Certo? Eu quero que vocês vão lá e deixem. E os rapazes se alegraram. Um levaria uma coça. Eu não sei se vocês sabem o que é uma coça. Eu podia trocar por um bode. Mas como Jesus botou a coça aqui, eu vou deixar a coça aqui, né? Porque na Paraíba a gente fala de outros bichos. Mas foi. Um levaria um bolo, que era uma iguaria daquela família, e o outro levaria um vaso riquíssimo. Cada um pegou, né, o seu presente e se pôs a caminho. No meio do caminho, mais para frente um pouquinho, o camarada que estava com o vaso, né, o filho que estava com o vaso, começou a reclamar do irmão que estava carregando o animal. E o que estava com o animal estava carregando o outro que estava levando o bolo. E o que estava levando o bolo dizia que o que estava levando o vaso não estava levando certo e ia cair. E assim eles foram e começou a discussão, e o que estava levando, né, o animal foi endireitar o vaso do outro. Quando foi endireitar, os dois lá, na agonia, o vaso caiu no chão, espatifou. No susto, o animal correu, foi embora, se embrenhou pela mata. E o rapaz que estava com o bolo, desesperado para pegar o animal, derrubou todo o conteúdo do bolo no chão. Resultado, os 3 perderam os presentes. E aí ficaram extremamente irritados, decepcionados, fizeram o caminho de volta, chegaram em casa, foram reclamar com o pai. E aí o pai deles, segundo as palavras do Mestre Jesus, diz o seguinte: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos das responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Quando nós ouvimos do Evangelho que devemos ter os deveres para com os outros, o nosso dever para com os outros não é para que nós tomemos conta dos deveres alheios. A cada um tem a sua tarefa, o seu talento a desenvolver. A gente não está falando da ajuda, da caridade, segundo nos diz o Evangelho. Não é isso. Não é se intrometer no sentido de ajudar. Não. É tomar conta do que os outros têm que fazer. Inclusive pela própria autonomia do ser humano. Né? Cada um tem que cumprir as suas tarefas. E muitas vezes, na existência, nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos cumprir os nossos deveres. Nos desajustamos, nos perturbamos na nossa senda, na nossa estrada, e conseguimos desajustar e perturbar a existência dos outros, tirar os outros dos seus deveres. Então, não só atrapalhamos a nossa existência, como atrapalhamos a existência dos outros. E isso, Emmanuel vem nos dizer que, posteriormente, nós temos o dever regeneração, que é aquele dever que é da mulher, da esposa impaciente, do marido, muitas vezes, equivocado, violento, do filho doente, das doenças difíceis, do chefe agressivo, do subalterno que só quer nos dar rasteira. E ele nos diz que isso tudo vem por conta dessas perturbações que muitas vezes nós fazemos. E voltando ao Evangelho, quando a gente fala dos nossos deveres em relação ao outro, o Espírito Lázaro escreve o seguinte:
O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós. Seguindo Jesus, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Se nós tomássemos essa medida da nossa existência, não falharíamos, não erraríamos, cumpriríamos os nossos deveres. A respeito de tomar conta dos deveres dos outros, da vida dos outros, tem uma frase de Chico Xavier que eu espero me lembrar dela sempre que eu estiver nesse caminho de tentar, né, modificar ou de ver somente o que os outros estão fazendo, quando ele diz assim: eu permito a todos serem como quiserem, a mim como devo ser. Eu dou conta da minha existência. Os outros dão conta da deles. Se eu estou aqui para ajudar, isso não significa interferir, de forma a dizer o que os outros têm que fazer. Então, esse também é o nosso dever, esse respeito. E aí eu fui buscar no livro de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, outro livro fininho. Menino, hoje eu estou com a bibliografia em dia, né? Jesus e a Atualidade, tem uma lição lá, Jesus e o dever. E eu coloquei aqui algumas dicas que ela nos oferece nessa lição. Fiz um recorte, a lição é bem mais longa, eu vou recomendar a vocês que peguem esse livro tudinho e possam ler, para a gente saber, né, o que é que o dever está fazendo por nós. Ela diz assim: nunca prometas realizar o que não pretendas fazer. Não, vou fazer, pode deixar, eu vou fazer. Já sabendo de antemão que não vai, que não tem tempo, que não se programou. Né? Não, mãe, eu vou estudar. Pode deixar que eu vou estudar. Não, fique tranquila. Quando a mãe saiu, aí o camarada do celular, chegue para cá. Né? Não vou fazer, vou me cuidar, vou fazer caminhada. Vou caminhar todo dia ali no Parque da Criança. Chique no último, comprei até um tênis novo, né? Aí para caminhar. Tênis cheira ainda. Está cheirando, chega aquele estalo, sabe? Do tênis. Porque sempre, não, já sei que não vou fazer, porque hoje amanheceu nublado. Tem uma nuvem lá em Queimadas, outra lá em Lagoa Seca, mas você viu que está nublado. Não, eu estou muito cansado hoje. Não, hoje eu vou ter palestra de noite, não posso desmanchar a escova, né? Não dá para caminhar. Então, não prometas realizar o que não pretendas fazer. Isso eu estou falando da leveza. Não vamos entrar nos detalhes mais profundos da questão, né? Porque existem outras coisas que a gente promete realizar, mas verdadeiramente não pretende fazer, e isso é muito mais sério. Jamais permaneças inoperante em lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Tem uma frase de André Luiz que ele diz assim, está lá no Conduta Espírita: fazer muito nem sempre se traduz fazer bem. Nem sempre. É aquela qualidade do serviço que a gente estava falando, do que a gente está entregando ao mundo, essa qualidade. E permanecer, não, eu já fiz isso. Precisa estudar mais, não. Eu já sei decorar de umas 5 a 10 perguntas do Livro dos Espíritos, uma metade dos capítulos, né? Eu já sei mais ou menos por onde vai, eu já li uns 10 livros, tá bom demais, assisto reunião toda quinta, ou toda terça, ou então, não, já estou evangelizando, não posso fazer mais nada, já toma demais meu tempo. Não permaneças inoperante. A gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Hoje eu estava vendo um vídeo, estava até passando no noticiário, né, de um professor, não sei se vocês viram, viralizou aí pelas redes sociais. Como eu não ando pelas redes sociais, eu só vi porque estava no jornal. Que um professor, se eu não me engano o nome dele é João, se não for, me perdoe, professor, em que ele tem um aluno paraplégico, e aí o menino disse que queria pular a corda. E aí ele colocou o menino no colo e foi pular a corda, com o menino no colo.
Você sempre pode fazer um pouco mais. Não, porque ele não pode, ele pode. Nós podemos fazer mais. Por que a gente vai se manter? Não, já dou minha aula, já estou aqui tomando conta, eu não posso fazer mais nada. Isso também é cumprir nosso dever. De dar aos outros o melhor de nós. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alcança harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Que coisa maravilhosa. Quando eu cumpro meu dever, os conflitos vão-se embora, a dúvida. Tem coisa melhor do que isso? Operante naquilo que eu devo fazer. Não cesses de crescer interiormente, de melhorar a cada dia, de conquistar sempre um pouco mais. Essa frase é maravilhosa, quando ela diz assim: és servidor do mundo. És servidor do mundo. Essa frase eu acho que resume muito o que a gente está conversando essa noite. Somos servidores da humanidade. Sabe por quê? Vem na frase seguinte, quando ela diz assim: Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos e assim se fez, para que tivéssemos vida e esta em abundância. Jesus, que se originara nas estrelas. Jesus, governador por excelência desse orbe. Jesus, mestre, luz de nossas vidas. Jesus, o Espírito perfeito que Deus nos ofereceu, para que nós tivéssemos um modelo qual seguir para ser feliz, para cumprir os nossos deveres, chega à terra dos seus irmãos imperfeitos, caídos, cheios de dívidas, cheios de conflitos. Ainda repleto de imperfeições, se oferece à humanidade como servidor da mesma. E até hoje, ele é esse amigo, servidor de todos nós, que toma conta de todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. Para que nós tenhamos vida abundante na felicidade plena da consciência tranquila de cumprir os nossos deveres. Assim, Jesus nos ofereceu mais uma vez o caminho a ser trilhado nesse cumprimento do dever. Às vezes é complicado. É mais fácil a gente querer ficar na cama de manhã, num dia de chuva, numa noite calorenta, assim, como a gente está sentindo, né, nesse aquecimento global que cada dia aquece mais. E a gente vai, né, das dificuldades, porque eu venho do trabalho, porque tenho isso, porque as desculpas para que a gente não cumpra as nossas tarefas, nós arranjamos aos montes. Aos montes. Mas, e o empenho em fazer o que nós devemos, que nos trará certamente uma vida mais tranquila e mais feliz. Quando começaremos a fazer? Cumprir aquilo que aqui viemos fazer. Para encerrar as colocações dessa noite, eu gostaria apenas de ler um